Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos hoje com mais uma aula de ensino religioso com a professora Rosângela, tá certo? Eu vou estar disponibilizando lá na plataforma de vocês os slides também, tá? E o roteiro, para que facilite também na hora dos estudos, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje, ainda falando do tema de estruturas familiares, né? A gente viu aí que existem várias famílias, eu sempre estou trazendo essa imagem para vocês relembrarem, né? Que existe vários tipos de família, né? São várias as formas. E hoje a gente vem com esse tema que a família é uma função social, né? Então, a expressão função social da família indica mudanças de paradigma instaurada pelo direito da família, né? Entendido não mais sobre uma visão individualista e patrimonial, mas pela perspectiva da dignidade da pessoa humana. Então, dentre as funções da família, a gente destaca a formação dos filhos para que eles sejam cidadãos capazes de viver e promover os direitos humanos, especialmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, professor, o que tem a ver esse assunto com o ensino religioso? Tem tudo a ver, porque essa função social da família também é de mostrar para os seus filhos, dentro da sua formação, né, dentro da sua estrutura familiar, da sua formação dos seus filhos, aqui, para que eles sejam cidadão capazes de viver e promover os direitos humanos, que também eles têm que participar da religiosidade. Eles têm que fazer parte dessa cultura, né? Jesus, ele defende os direitos e a vida digna de todo ser humano e faz uma opção preferencial pelos pobres e por aqueles que são vítimas de violações de direitos humanos. Então, diz seu mestre, o discípulo, aprender a lutar contra toda forma de desprezo da vida e de exploração da pessoa humana. Então, a ética ela deve ser um esforço permanente na família. É porque nela que os filhos começam a descobrir o sentido da existência humana, né? Então, a família, que é esse espaço privilegiado para aprender a convivência humana, no contexto de multiculturalismo, né? Então, a gente tem que, dentro dessa família, que a gente tem esse privilégio de ter essas culturas, de aprender essas culturas e segui-las, né? Então, hoje, cada sujeito ele tem que saber viver e conviver com os conflitos gerados pelas questões de gênero, etnia, geração, religião, cultura, deficiências físicas e mentais em diferentes manifestações culturais. Então, essa função social da família também faz parte da religiosidade, da cultura religiosa. A família ela é um celeiro é um celeiro para que as pessoas possam aprender os valores essenciais da vida, entre os quais se destacam o respeito, a solidariedade, o amor, o cuidado, a comunicação, a democracia, a amizade, o companheirismo, a responsabilidade e o compromisso. Então, a convivência social exige abertura para diversidades. Reconhecer os direitos humanos não é apenas um gesto de sabedoria, mas de construção de paz, né? Então, todas essas instituições sociais, a família, as escolas, as igrejas, os governos, eles são responsáveis pela formação das crianças e jovens. É um trabalho de parceria. Então, é um trabalho de parceria, de ajuda mútua. Todos estão implicados na formação de novas gerações, né? E tem como esse ponto de partida esse reconhecimento da dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, né? Ninguém está dispensado dessa tarefa. Mas a carga maior dessa missão compete a quem? A família, né? Porque é nela que a gente se encontra de formas mais vivas, com a palavra que orienta, com o testemunho da vida, não é verdade? Não é dentro da família que a gente encontra todas essas formas? É nela que reside os aspectos mais importantes da função social.
né? A família é um laboratório de experiências positivas, de costumes autênticos, né? E é nesse laboratório que o evangelho deve ser a força propulsora para o comportamento ético, né, do ser humano, pois ele nos apresenta os princípios da boa convivência, do respeito às diferenças, do cuidado com a natureza, da cidadania. Então, a família, dentro da família, né, que o evangelho ele vai impulsionar tudo isso, não é verdade? Então, uma forma privilegiada de passar valores num mundo marcado por ideologias diferentes e práticas conflitantes é o testemunho sincero dos pais e dos membros da sua comunidade, né? Então, os cristãos, eles são particularmente sensíveis à maneira como os pobres são atendidos. Muitas vezes eles são atendidos com agressividade. Os pobres, eles não sabem se expressar. Em lugar de ajuda, o pessoal que atende destaca com a ignorância deles, né? Humilham os pobres, os ignorantes, obrigam-nos a esperar sem necessidade, somente para humilhar. Então, não fornece todas as implicações necessárias ou fazem de tal modo que os simples não entendam nada. Então, é dentro dessa função social que não pode acontecer isso, né? Os cristãos, eles têm que absorver dentro da família, né? E saber que existem essas ideologias diferentes, essas práticas conflitantes, e os pais e os membros da comunidade têm que dar esse testemunho sincero, têm que ensinar aos seus filhos, né? Qual é a forma correta, como é que se trata o ser humano, não é isso? Então, a família é um espaço para aprender os limites. Então, muitos pais, diante das profundas mudanças culturais, sociais e religiosas do novo tempo, vivem num estado de verdadeiro desconforto, né? A grande questão que se colocam se refere ao como educar. Sempre se procurou orientar os filhos para a vivência de valores, né? Mas na década de 70, até a década de 70, acreditava-se de ter certa clareza sobre os valores. Mas hoje, quais são esses valores no mundo globalizado? A formação ela não pode ser uma coxa de retalhos, né, de diferentes tamanhos e cores, peças novas e velhas que se juntam para se formar esse cobertor. Então, qual é a medida? Não é uma receita pronta, mas alguns ingredientes eles podem faltar, ou seja, a medida do amor, né? Então, muitos pais preocupados com a formação dos seus filhos, eles optam por uma educação castradora ou opressora, semelhante a que viveram no passado. Então, em outros, permite que seus filhos coçam sua própria coxa, sem orientação, passando para o extremo oposto, para uma educação sem limites, né? Então, essa educação sem limites não pode acontecer, né? Os pais, eles têm que orientar os filhos dentro dessa vivência, né? Mesmo que seja de uma forma que eles viveram no passado, mas eles têm que fazer essa orientação. Não pode haver esse sem limites, não é? Então é importante recordar que toda lei, também o Evangelho, impõe limites. Uma sociedade de direitos e deveres tem fundamentos e regras e, no fundo, determinam os limites, né? Então a família ela deve propor limites àqueles que não têm capacidade de escolha ou responsabilidade para assumir suas opções. É verdade que há muito tempo a família deixou de ser a única instituição educadora ou formadora, né? Então, o que acontece? Ela compete com a escola, a família compete com a escola, com a televisão, com a internet, com o amigo de rua e lazer. Então, por outro lado, ninguém substitui a forma educadora da maternidade ou da paternidade, né? Quando os pais orientam seus filhos, eles contam com a existência de Deus. Então, eles estão cumprindo a missão que receberam do próprio Criador. Então, por isso que a família é esse espaço, né? Esse espaço para aprender os limites. É dentro da família que se aprende tudo. Entenderam? Então, nossa aula vai encerrando por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês estarem fazendo, tá? E a atividade da semana passada que eu não deixei, ok? Um abraço.